Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do CDP, Especial Eleições 2026. Esse programa aqui é uma vitrine dos principais nomes para essa campanha política deste ano. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber o nosso amigo Frederico Júnior, que é ex-prefeito de Novairão e vem como pré-candidato a deputado estadual. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite do CDP. Fico muito grato pelo convite e estou aqui à disposição do seu programa. Maravilha. Para a gente começar a nossa entrevista, eu sei que o senhor é um dos nomes que vem forte nas pesquisas atuais e vem também com o histórico de ser um dos prefeitos mais bem posicionados diante da sua população. Mas antes disso, eu quero lhe perguntar quem é o Frederico Júnior, a pessoa. Frederico Júnior, Roberto Frederico Paes Júnior, conhecido politicamente como Frederico Júnior. É filho de Roberto Frederico Paes e Vaneide Souza Paes, nascido em São Raimundo, com muito orgulho, com o apelido de Bucheiro, né? Eu nasci ali perto do CUR, onde é o Matadouro, mas com muito orgulho. E me criei no Parque 10. E logo muito cedo passei a ser empresário, mexendo no ramo de alimentação. E depois me vi inserido dentro do processo político, né, onde me passei a frequentar o município de Novairão por uma história de família. E lá fiquei e me tornei prefeito daquela cidade maravilhosa. Maravilha. O senhor tem um histórico de tios ex-prefeitos, né? Como é que foi essa consolidação da sua família ali no município? 1960, primeiro prefeito eleito no voto impresso, o tenor Carlos Frederico, meu tio, e 1980, Hugo Carlos Frederico, prefeito também eleito em Novairão e que teve 6 mandatos, que era 4, veio uma ordem na época de Brasília e teve mais 2 anos para concluir o mandato, que se tornou 6 anos. E em 2004, meu pai se lançou candidato a vereador. Não teve êxito. Em 2008, pelo um desafio, eu me meto na eleição, concorrendo uma vaga para prefeito. Perdi a eleição, mas já fazia um trabalho cuidando das pessoas e não parei esse trabalho, né? Na época era muito difícil, era na época da balsa, você tinha que atravessar, passava 10 horas aqui para poder atravessar uma balsa, estrada de barro, não tinha asfalto, era um rali para chegar em Novairão, principalmente na época do inverno, muito difícil. E naquela época era muito sofrido, porque não tinha ambulância, não funcionava muito bem a questão da saúde no município e o povo vivia meio que a mercê daquela situação do atual gestor da época. E aquilo me senti na obrigação de poder estender a mão àquelas pessoas que ali estavam precisando realmente de um abraço, de uma pessoa que pudesse cuidar. E eu comecei a cuidar das pessoas, trazendo para minha casa em Manaus, tratando das pessoas, e a minha casa servia como se fosse uma casa de apoio. E eu não parei. Aí, em 2012, saí candidato de novo, continuei trabalhando, continuei ajudando as pessoas, eu sempre gostei de ajudar as pessoas na saúde. Sim. Eu acho que é na saúde que você precisa que é mais ter emergencial, uma mão amiga, né? Porque eu costumo dizer que não adianta tu ter 30 milhões numa conta, ter uma Ferrari na garagem, ter uma mansão das melhores na Ponta Negra e não ter saúde. Certamente. Você não vai usufruir de nada. Certamente. Então, acho que a coisa que tem mais valor na vida do ser humano é a saúde. E não tem nada mais desesperador de que você ter um ente familiar, um ente querido que está precisando de apoio e não ter. E não ter. E isso é algo que eu me preocupo muito como ser humano,
de poder tirar um pouco do meu tempo e poder ajudar aquelas pessoas que precisam, que estão com problema de saúde. Então eu criei muito amor nisso que eu faço. E, na realidade eu sempre gostei de fazer isso, porque eu não estou aqui para falar ou fazer para agradar qualquer tipo de pessoa. Sim. Eu preciso agradar só uma pessoa, é aquele lá de cima, é Deus. Amém. O meu gesto, eu vou agradar a Ele. Amém. E aí, 2016, eu enfrentei uma nova eleição. Perdi também essa eleição. Continuei ali, não fui embora. E isso foi uma das coisas que me fortaleceu muito no meu município, porque hoje eu estou um pouco que já caminhando na Zona Leste, principalmente, e uma das reclamações que eu mais chegam para mim hoje nas reuniões é a ausência do político. Sim. É a reclamação que a gente já escuta isso há muito tempo, mas eu, como estou num processo que agora eu tenho que caminhar muito mais, visitando os bairros, conversando com as pessoas e mantendo uma agenda de reuniões, hoje eu estou sentindo o clamor das pessoas, um problema que a gente sabe. A procura do político, aquelas pessoas que eles procuram, é muito mais na época de eleição. E depois há um distanciamento, não há uma frequência de contato, de respeito, de preocupação com aquela pessoa que lhe recebeu, que abriu as portas para você. Então, isso foi o que eu fiz totalmente diferente no meu município. Eu, com 3 eleições derrotado, eu nunca me afastei do meu povo. Então, eu tenho isso comigo, porque eu vejo que hoje a política, a gente precisa pensar diferente. A gente precisa olhar a política com mais amor, com coração, essa é a verdade. E eu costumo dizer até para as pessoas, se você não tem amor no coração, não se mete na política. Porque você tem que usar a política para cuidar das pessoas. Algumas pessoas falam para mim, Frederico, eu estou te vendo um pouco, eu vejo já você, se tudo der certo na Assembleia, eu não vou te ver fazer um projeto de lei. E realmente não vai me ver fazer um projeto de lei para fazer mídia. De projeto de lei, o nosso país já tem todas as leis. O nosso estado tem quase todas as leis. Poucas funcionam no Brasil. E eu quero ter esse mandato, se for da vontade de Deus e do povo do Amazonas, para fazer o que eu fiz tão bem feito no meu município, o que eu faço até hoje com as pessoas. Cuidar das pessoas. E por isso eu tenho algo que eu já entreguei na mão de Deus. Se for para me ser deputado estadual, eu quero realizar esse sonho. Eu quero estender tudo que eu fiz para o povo de Novairão, para o povo do Amazonas. Maravilha. E os nossos espectadores que estão acompanhando o programa de hoje têm a oportunidade hoje de conhecer Frederico Júnior. Eu digo que dificilmente a gente encontra números tão positivos quanto o seu. A gente encontrar um prefeito com mais de 90% de aprovação da sua população é bem raro. Queria lhe perguntar ao que o senhor atribui a esse grande nível de aprovação. Esse trabalho que eu sempre fiz, cuidando das pessoas. A primeira coisa que eu fiz no meu município foi escolher onde eu faria minha casa antes de ser prefeito. Eu fiz minha casa no centro da cidade, próximo do povo. Acessível. Bem acessível. Hoje, se você procurar no interior do estado do Amazonas, nenhum prefeito tem uma estrutura que o Frederico Júnior fez em Novairão, ao lado da casa dele, para receber o povo dele. E lá, o meu projeto funciona do lado da minha casa, é um espaço para 4.000 pessoas, onde tem meu escritório, sala de reunião,
todo mundo muito bem preparado para receber. Eu fiz pensando em atender o meu povo. E lá eu cedo para o projeto dos idosos, para as crianças que fazem escola de jiu-jitsu. Na sexta-feira tem um pessoal da Zumba, a mulherada da Zumba também, que tem um horário que eles usam. As pessoas que procuram para fazer aniversário de 15 anos dos filhos. E eu construí isso pensando nisso. E lá eu fiz uma cozinha industrial, que é a minha praia, né? Eu venho desde muito novo no ramo de alimentação. Gosta de cozinhar também? Não sou muito bom de cozinha, não, mas de alimentar. Muito tempo nesse ramo. E hoje eu tenho lá, e foi um acordo que eu fiz com Deus também, independente de eu ser político, independente de eu sair da política ou ser prefeito ou não, eu tenho uma sopa toda sexta-feira que eu atendo mais de 1.000 pessoas vulneráveis. Isso eu tenho fé em Deus que enquanto eu tiver vida, essa sopa nunca vai parar. Então, eu acho que o meu diferencial e o potencial que eu cheguei politicamente no meu município, eu acredito que foi esse trabalho de poder se preocupar com as pessoas, de cuidar das pessoas. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez, eu como prefeito, que eu fui atendido pelo governador Wilson Lima. Eu saí de lá, parecia uma criança quando ganha um bombom. Por quê? Porque todo ser humano gosta de atenção. Sim. Todo ser humano gosta de ser respeitado. Todo ser humano. E eu tiro por mim, porque a primeira vez, eu como prefeito, que eu fui recebido no gabinete do governador, aquilo para mim era grande demais. E a mesma coisa é um cidadão simples, lá do interior do estado, certamente, quando ele tem a liberdade de chegar na casa do prefeito e sentar na mesa do prefeito. Certamente. Aquilo para ele é muito grande. Aquilo para ele é muito importante. Então, o ser humano é isso, ele gosta de respeito, ele gosta de atenção. E eu tenho isso comigo. Então, eu gosto muito das pessoas, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, as pessoas que mais necessitam, porque às vezes você tira uma dor que ela pode estar tendo, eu não digo uma dor de algum problema de saúde, mas uma dor de algum sofrimento, um problema familiar. Você tira uma dor de uma pessoa dessas, às vezes com um abraço carinhoso. Sim. Aquele abraço verdadeiro. Sim. E é isso que eu digo que eu estou levando para a Zona Leste. Que o Frederico Júnior não vai para a Zona Leste, não vai para o interior do estado do Amazonas para comprar a dignidade de ninguém. E as pessoas reclamam da ausência do político. E eu estou sendo honesto nas minhas reuniões, falando que o próprio culpado é o eleitor da ausência do político. Ah, porque agora nós estamos vendo os políticos andar. Lógico. Porque vocês fizeram um negócio com o político. Vocês venderam a dignidade de vocês. Então vocês não podem cobrar. E ele não aceita ser cobrado. Porque ele pagou por aquilo. Então, o Frederico está vindo com um pensamento diferente e uma forma de agir totalmente diferente. Eu não vou comprar a dignidade das pessoas. Eu quero trazer amigos, como eu conquistei os meus amigos que lá moram em Novairão, que é o povo de Novairão, que hoje são amigos do Frederico Júnior. Maravilha. O senhor está aí há 2 anos sem mandato. Nesse ano, eu tenho certeza que se movimentou, atuando também no município, mas também em outras frentes. Queria lhe perguntar como foi essa construção da sua pré-candidatura para deputado estadual. Em que momento o senhor entendeu que é um desafio que o senhor deve enfrentar e o que veio fortalecendo esse desafio, essa certeza, depois de 2 anos sem o mandato? Isso começou o ano passado. Até então, quando eu terminei o meu mandato, conseguimos fazer o sucessor, né, que é o atual prefeito, Otávio Farias. Eu tinha outros planos, né, cuidar um pouco da família, dar uma descansada, cuidar um pouco do meu negócio. E
e depois voltar a ser prefeito, que é uma coisa que eu amo no fundo do meu coração, né? Que é poder estar perto do meu povo, as pessoas que acreditaram em mim e que me deram um voto de confiança, que é o povo de Novo Airão. Mas nessa caminhada aí, o ano passado, começou a surgir rumores de uma possibilidade de uma candidatura minha para deputado estadual. E de repente me aparece uma pesquisa que me aponta bem colocado na pesquisa, e isso começou a pegar corpo, né? E uma das conversas com o próprio ex-governador Wilson Lima, ele achou que eu deveria me apresentar como candidato a deputado estadual. E ali começa a minha história nessa caminhada. E já por 3 pesquisas, né, que saíram, eu me coloco muito bem. Agora, a última pesquisa, eu fico em 5º lugar. Isso deu uma mexida muito maior no processo, né? E agora é botar o carro na estrada mesmo, né? E começar a caminhar. Lógico, claro, evidente que nós estamos numa pré-candidatura, né? Ainda vai se formalizar tudo, mas que a gente já tem toda a liberdade, todo o direito de começar a conhecer mais o estado do Amazonas. E eu costumo dizer que eu estou preparado. Estou preparado porque o meu projeto, se tudo der certo, esse projeto de deputado, de candidatura para deputado estadual, o meu projeto ele é um só. É cuidar das pessoas. Então eu pretendo fazer algo nunca visto na história do nosso estado, que é um centro de acolhimento, preparado para atender todas aquelas pessoas que vêm do interior do estado do Amazonas e que não têm uma casa de acolhimento. São poucas prefeituras que têm casa de acolhimento em Manaus. Sim. Estourando aí, eu acho 5 ou 6 prefeituras têm. Por quê? Ela se torna muito caro para uma prefeitura do interior, principalmente a prefeitura pequena. Sim. Como eu já fazia isso já ao longo de muitos anos e usava a minha casa, foi a primeira inauguração eu como prefeito. Foi inaugurar minha casa de apoio em Manaus. A minha casa de apoio em Manaus era na Compensa, tinha até banheira com hidromassagem dentro dos quartos. Piscina, eu escolhi uma casa bem confortável para poder dar conforto e comodidade ao povo que vinha para a capital atrás de saúde. Então, além de dar o transporte, eu dava o acolhimento, porque não adianta o prefeito dar um dinheiro, a pessoa pegar o transporte, um barco ou um táxi e vir para Manaus, para a capital, tudo muito difícil. O prefeito vai dar para uma pessoa e vai dar 500, 600 reais, ela paga a passagem, chega em Manaus, alimentação, isso, aquilo, não tem uma casa de parente para ficar. Ela vai ficar no relento, porque aquele dinheiro não vai dar para pagar um apartamento para dormir. Sim. E como eu vivenciei isso antes de ser prefeito, fiz todo esse trabalho, foi a minha primeira atuação como prefeito, foi escolher uma casa e inaugurar uma casa de apoio. Em menos de 2 meses, a minha casa de apoio já funcionava assim que eu sentei na cadeira. E aquilo para mim era um sonho, montar uma casa de apoio. E a minha casa de apoio era toda equipada, com enfermeira, com medicação, com tudo, preparada para atender uma pessoa que esteja com problema de saúde. Perfeito. E nisso, eu vejo que tudo que eu adquiri como experiência nesse longo tempo aí como prefeito, e mesmo antes de ser prefeito, nesse trabalho cuidando das pessoas, é meu sonho realizar esse centro de acolhimento para atender aquelas mães que vêm do interior e geralmente, com experiência própria, cada mãe que vem do interior, de 100 mães que vêm dos municípios do interior, 80 vêm os filhos, porque não tem onde deixar os filhos lá. Sim. E quando ela chega aqui, ela tem dificuldade de ir para um atendimento ao médico,
porque ela não sabe se fala com o médico ou se cuida das crianças. Perfeito. Porque ela não tem uma casa de acolhimento. Então, essa casa de acolhimento, ela é muito ousada. É uma casa de acolhimento preparada para atender com profissionais qualificados, para atender aquelas mães que vêm com criança, com crianças especiais, criança com autismo. Então, nós vamos ter pessoas qualificadas e uma sala preparada para que essas crianças fiquem. Enquanto a mãe está no atendimento médico, numa consulta, essa criança está sendo bem cuidada. A mesma coisa nós temos também como projeto dentro da casa de acolhimento, uma sala para as crianças normais, com pessoas preparadas também para ficar ali cuidando daquela criança enquanto a mãezinha está no atendimento médico. Perfeito. E eles vão ficar nessa casa enquanto for preciso, para que eles possam ter a segurança que estão realmente sendo acolhidos com muito carinho, com muito amor, e uma casa preparada, com alimentação, com toda a estrutura que eles precisam na capital. Eu me orgulho muito que a minha casa de apoio em Manaus recebeu gente que era do Pará, que eu nem conhecia. Eu tive um casal de idosos que moraram 6 meses na minha casa de apoio. Eu não sabia nem de onde era. Eu vim saber depois que eu alojei dentro da minha casa de apoio. Eles eram do Pará, um casal de idosos, que não conheciam ninguém em Manaus, estavam praticamente morando na frente de um hospital. O marido dessa senhora, o senhorzinho, precisava da cirurgia. A cirurgia era aqui em Manaus, mas eles não tinham apoio de ninguém, nem tinha parente. E uma das minhas pessoas, que na época trabalham até hoje na prefeitura, aqui em Manaus, fazendo esse trabalho, nos hospitais, que tem um coração também que eu admiro muito, adora cuidar das pessoas, faz com muito amor esse trabalho. Na hora ela me ligou, chefe, ela já sabe também, já conhecia o chefe que ela tinha, o prefeito que ela tinha, um coração mole. Chefe, eu estou com 2 senhores aqui que estão praticamente morando aqui na porta do hospital e a cirurgia dele vai demorar aí 6 meses. O que eu posso fazer? Eu digo, eu já sei o que tu queres fazer, leva para casa de apoio, coloca ele lá e acomoda. Isso não tem preço. Certamente. Isso não tem preço. Então, eu quero esse mandato de deputado estadual para cuidar das pessoas. Eu quero tirar esse mandato como deputado para me dedicar a essas pessoas que tanto precisam de ter alguém que possa dar esse abraço amigo, que atenda a eles com respeito, com dedicação, com amor. É isso que eu quero esse mandato, é cuidar das pessoas. Maravilha. O senhor é do União Brasil. União Brasil. Um dos principais partidos do Brasil e do Amazonas, né? Queria lhe perguntar como é que o senhor vê a movimentação interna do partido com a saída do nosso governador para disputar o Senado. Como é que estão as conversas, as movimentações agora já no início de abril? Realmente nós tivemos aí esse domingo de Páscoa meio que agitado, né? Tudo aconteceu aí na virada, né? Na reta final do encerramento da janela partidária. Sim. E até na quinta-feira a gente esteve presente no União Brasil, né? Onde o governador Wilson ex-governador Wilson lançou o Rodrigo Sá como candidato a senador. E naquele momento eu estava presente também, né? E na quinta-feira mesmo, após o evento, eu tive uma conversa muito rápida, particularmente com ele, falando que eu estava indo para o meu município e perguntei para ele, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, chefe, cuide de mim aí na minha colocação, se eu ficar meio apertado para mim, me tire daí, jogue lá pro Podemos. Sim. Não, Frederico, vai-te embora, vai tranquilo, que tu tá bem agasalhado aqui no União Brasil, deixa que tá tudo sob controle. Fui embora, quando foi na madrugada, explodiu toda essa notícia. Mas assim, eu apoio a decisão do ex-governador Wilson Lima, sou um parceiro de primeira hora do governador Wilson Lima, todo mundo no estado do Amazonas sabe disso.
Sempre fui um cara muito fiel a quem me estende a mão, e o governador Wilson Lima fez parte de uma transformação nos meus 6 anos de mandato na minha cidade. Foram muitos investimentos feitos pelo governador Wilson Lima, que para mim foi um dos governadores que realmente teve um olhar muito diferente com a questão do interior do estado do Amazonas. Nós temos, e todo mundo sabe que o estado nosso vive sendo ameaçado com a Zona Franca todo ano. Nós vivemos vigiando 24 horas a nossa Zona Franca. Graças a Deus, nós temos parlamentares dedicados, sempre presentes, sempre vigilantes em defesa da nossa Zona Franca de Manaus. Senador Omar, hoje pré-candidato a governo do estado, é um soldado ativo, vigiando sempre em defesa da Zona Franca de Manaus. Senador Eduardo Braga também, a quem eu não faço parte do partido dele, mas admiro como senador. É um grande senador, né? Representa muito bem o nosso estado. E os parlamentares, deputados federais. Mas nós temos uma segunda matriz econômica muito forte no nosso estado. E o governador Wilson teve esse olhar. E ele começou como exemplo em Novairão. Novairão, quando eu assumi a prefeitura de Novairão em 2018, Novairão é uma cidade pacata, com um potencial que Deus deu gigantesco. No turismo. No turismo. Perfeito. Mas que os gestores do passado não tiveram um olhar para o futuro, que aquela cidade poderia ser a cidade que poderia ser o exemplo do interior do estado do Amazonas como a cidade com maior potencial turístico. Perfeito. Do estado. E o governador Wilson, assim que assumiu, com pouca experiência, teve esse olhar. Numa das primeiras reuniões dele, com a escolha da primeira secretária da Amazonas, eles fizeram uma reunião, vazou essa reunião para mim, que já era prefeito. Eu fiquei muito feliz na hora. Eu não tinha alinhamento com o governador Wilson Lima, não apoiei ele em 2018. Sim. E o governador Wilson Lima, na hora que abriu o mapa para falar de turismo, vamos investir aqui, ó, em Novairão. No dia seguinte vazou para mim, mas eu fiquei tão feliz, queria anunciar, mas fui impedido, não podia, porque era uma reunião interna de secretários. E ali começa a minha história na transformação do meu município. O governador me chama, mesmo não tendo apoiado, me chamou e disse que tinha projeto para Novairão, para alavancar o turismo de Novairão. E hoje, Novairão é uma cidade que mais cresce turisticamente no estado do Amazonas, lógico, um potencial totalmente diferente. Cada município do interior do estado do Amazonas tem a sua potencialidade. Perfeito. Mas tem um turismo forte lá. Sim. Só que precisa de investimento. Então a gente precisa de políticas públicas que possa levar até esse município para que a gente fortaleça ele. Foi o que aconteceu com Novairão. Novairão, em 2018, eu assumi dia 4 de dezembro de 2018, recebia anualmente 8 mil turistas. Era uma cidade que, feriado prolongado, as pousadas estavam tudo vazias. Os donos de pousada queriam vender suas pousadas porque não tinha movimento. Aí nós tínhamos também um outro problema muito sério, que eu agradeço, né? Foi uma decisão tomada muito inteligente do senador Eduardo Braga, na época governador, eu acho que governador, não estou muito bem lembrado, que foi o autor dessa ponte. Sim, sim. Que tirou o gargalo e o atraso dos municípios, Iranduba, Manacapuru, Novairão. E lá os gestores do passado não pensaram que poderia vir no futuro uma ponte para facilitar a ida e vinda para esses municípios. Tem que ter muita ousadia para propor um projeto tão magnífico como esse. Né? E mesmo com a dificuldade das balsas, prejudicava muito o município, porque quem ia para Novairão, quando ia, porque não queria pegar esse sofrimento de fila gigantesca,
tanto para atravessar como para voltar para suas casas, Sim. ele tinha que ficar em Novairão, porque era muito cansativa a viagem. Sim. Mas isso era muito difícil. Então, por isso que o turismo lá não alavancava. E precisava também de melhoria a cidade. Precisava dar uma nova cara na cidade para que a gente pudesse ter mais atrativos turísticos dentro da cidade. E aí, em 2018, era 8 mil turistas visitando a cidade anualmente. Eu entreguei minha cidade agora para o meu sucessor, há 1 ano e 5 meses atrás, com 42.600 turistas visitando Novairão. Anualmente. Anualmente. Perfeito. Novairão hoje precisa de mais pousadas. Isso eu agradeço ao governador, ex-governador Wilson Lima, que me ajudou muito com os investimentos que foram feitos. Hoje nós temos um portal na cidade que é uma obra de arte. Acho que é o portal mais bonito do Brasil, está em Novairão. Nós estamos em obra com uma orla que começou no meu mandato, que é uma emenda do senador Omar Aziz, no valor de 32 milhões, né, que chegou a primeira etapa, que foram 15 milhões para fazer a primeira etapa, e que tem elevador panorâmico. Vai ser a orla mais bonita do Brasil. Maravilha. Mas por quê? Você precisa fazer esse tipo de investimento para cada vez mais você atrair mais turistas. Então você tem que embelezar a tua cidade. Você tem que mostrar uma vitrine diferenciada para poder segurar o turista. E aí veio novas praças, asfaltamos bairro, melhoramos o asfalto da cidade. Era uma cidade que até enquanto eu era prefeito, você podia andar em qualquer lugar na minha cidade, não tinha um buraco. Uma cidade limpa, elogiada por todos os deputados que andavam em Novairão, falavam que era a cidade mais limpa de todas que eles passavam, era Novairão. Então tem que ter também um cuidado do gestor com a limpeza pública, com a apresentação do seu município para aquelas pessoas que adentram o teu município. Eu costumo dizer que o teu município no interior é a sala da tua casa. Então tu tem que fazer uma boa apresentação. Perfeito. Então eu consegui fazer isso e hoje Novairão é destaque no turismo. Hoje nós estamos na Rota Brasileira do Turismo, registrado pelo Ministério do Turismo. É um município que já ganhamos vários prêmios internacionais. Eu mesmo viajei a Europa quase toda ganhando prêmio na área do turismo. E agora o prefeito Otávio está despencando também aí com muita inovação e a coisa cada vez crescendo. Porque eu digo a diferença de um município para o outro, mas a potencialidade é a mesma. Se você pegar o turismo de Presidente Figueiredo, é um. Sim. Se você pegar o turismo de Novairão, é um turismo de sustentabilidade totalmente diferente. Novairão é um município com 85% de área preservada. Sim. É onde está as Ilhas de Anavilhanas. Anavilhanas. Né? Mundialmente então, conhecido. Mundialmente conhecido. Né? Então é um município que tem um turismo totalmente diferente. É contemplação e sustentabilidade. Perfeito. E graças a Deus, hoje é o município que mais cresce. Maravilha. Isso nos destacou, que é outro projeto que eu tenho, outra bandeira que eu tenho para levar para dentro da Assembleia. Levantar a bandeira do turismo e provar para o nosso estado que o interior do estado do Amazonas, lá está o grande potencial turístico do nosso estado, está lá no interior. Perfeito. E quem sabe o maior potencial da região norte. O maior potencial da região norte está na Amazônia. Frederico, eu quero te agradecer, o nosso programa está chegando na reta final, mas antes de terminarmos, eu quero te pedir que fale diretamente ao seu público, os que já o conhecem e os que não o conhecem ainda, para que eles possam receber essa sua mensagem final nesse programa aqui. Eu quero aqui me apresentar aí para todo o povo do estado do Amazonas, principalmente os nossos irmãos, né, lá do interior do estado,
de todos os municípios. Principalmente, eu quero fazer aqui também, principalmente um agradecimento muito especial àquelas pessoas que lembraram do nome do Frederico Júnior, aquele município distante que eu nunca fui, não conheço, mas que a pesquisa passou lá e lembrou do nome do Frederico Júnior. Aqui fica o meu agradecimento a todos vocês que puderam lembrar desse amigo, dessa pessoa que realmente tem no coração a vontade de um dia poder lhe representar. Maravilha. Esse foi o nosso programa de hoje com o Frederico Júnior, pré-candidato a deputado estadual pelo União Brasil nas eleições de 2026. Eu quero mais uma vez lhe agradecer e já deixar o convite para que durante a sua campanha, já como candidato, volte aqui ao nosso programa, trazendo as novidades, trazendo mais projetos que o senhor certamente tem, aprofundando o que o senhor já falou aqui e com certeza pedindo voto com o seu número. Agora não podemos. Não podemos, mas na próxima vez já com o seu número, fortalecendo e pedindo diretamente o voto a todos que acompanham o Central do Poder. E você que nos acompanhou hoje, eu quero te agradecer pela companhia. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que precisam conhecer Frederico Júnior e também os nossos outros conteúdos do YouTube e do canal do Central do Poder. E nós estamos sempre por aqui, levando informação e dando destaque aos protagonistas dessa grande corrida eleitoral de 2026. Nos encontramos no próximo programa, muito em breve. Até lá!